Fala amigos do canal da Elétrica, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos aqui de novo com mais uma aula. Hoje vamos falar da aula 6, que vamos falar da potência elétrica, uma outra grandeza elétrica, né? E medida em watts, onde muitos fabricantes de equipamento montam seus equipamentos, né? Eles montam com as potências já específicas, né? Hoje a norma pede isso, né? Que tenha lá selo de economia, de energia, uma série de coisas, se equipamento é ou não, né? Então o Inmetro acaba fazendo testes, né? Reaferindo tudo de novo, né? Então para o cara ter um selo lá, principalmente na linha branca, né? Nas geladeiras, fogões, micro-ondas, forno elétrico, né? E a potência é uma das coisas mais importantes também, né? As três grandezas básicas da elétrica, as quatro grandezas básicas, né? A tensão, a corrente, a resistência e a potência elétrica, que já aí a gente já tá falando de trabalho, né? A potência elétrica ela é gerada através do trabalho entre a tensão e a corrente. É o resultado entre a tensão e a corrente. Por isso que potência é tensão vezes corrente. Essa é a fórmula, né? É a fórmula da potência, a tensão vezes a corrente. Certo? Então vamos lá na apostila, vamos seguir mais uma aula aí. Vem comigo. Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Capítulo 6, potência elétrica em corrente contínua. Potência é uma grandeza física escalar, medida em watts, né? A letrinha lá é o W, né? A nossa unidade de medida é o watts, utilizado o W. Pode ser definida como taxa de realização de trabalho a cada segundo ou como consumo de energia por segundo, que é o tal do watt-hora lá, né? Depois vai ter um capítulo só do watt-hora lá, que é a energia, né? Acho que é a sétima aula, a oitava aula, não sei. Tá aí pra frente. Então, watt é a unidade de potência do Sistema Internacional de Medidas, o SI, que vale a 1 joule por segundo, né? Então, a grandeza elétrica da potência, o símbolo é o watt, unidade de medida, o símbolo é o W, né? A unidade de medida é o watt, a letra é o W. O instrumento de medida é o wattímetro, né? O wattímetro é um instrumento meio complicado de se ter, né? Porque geralmente o que a gente anda na rua aí é o multímetro e o alicate amperímetro, né? Então, como ele é a multiplicação da tensão vezes a corrente, então o wattímetro, na verdade, é um equipamento que tem que pegar essas duas grandezas e multiplicar, né? Até na época que eu fiz na época do Senai lá, a gente usava você tem o wattímetro, ele solta 4 ponteiras, né? Faz até muito tempo que eu não vejo o wattímetro hoje como que tá. De repente até uma questão de a gente dar uma pesquisada depois para ver. Mas ele soltava 4 ponteiras, né? A ponteira do voltímetro, onde você coloca em paralelo ali na carga, né? E o toroide, né? A bobina onde você mede a corrente, né? Por indução, né? No circuito alternado. No circuito contínuo, a gente mede mesmo passando a carga pelo wattímetro, né? pelo amperímetro, né? Que a gente já viu lá atrás na aula da corrente elétrica, né? Então, sobre potência e rendimento. Potência, então, é a taxa de variação da quantidade de energia fornecida ou cedida por um sistema durante um intervalo de tempo. A unidade de potência internacional de medidas, de novo, lá, 1 watt, 1 joule por segundo. Se uma máquina é capaz de realizar o mesmo trabalho, que outra em um tempo menor, sua potência é considerada maior que a outra, né? Então é a definição clássica de potência, né? Se uma máquina, como é medido em trabalho, né? Potência é trabalho, então se eu consigo realizar o mesmo trabalho por um menor tempo, então eu tenho uma máquina mais potente, né? Mais eficaz no meu trabalho, né? Potência utilizada, potência útil. O rendimento do sistema é dado pela razão entre a potência útil, né, e a potência total, né? Que a gente também tem perdas aí. A potência não útil para o sistema é chamada de potência dissipada, né? E o que é potência na física, né?
Potência é uma grandeza física usada para calcular a quantidade de energia concedida ou consumida por uma unidade de tempo. Então, ela é uma grandeza física utilizada para medir a energia concedida, ou seja, aquilo que aquela máquina te produz, né, de energia, e a energia consumida é aquilo que é aquilo que o equipamento consome, né? A energia consumida que aquele equipamento consome. Por exemplo, um chuveiro. Eu tenho um chuveiro de 6.800 watts. Então, isso é consumo. Ele está consumindo energia para te fazer o quê? Qual o trabalho dele? Esquentar a água, né? Gerar calor, né? Através da resistência elétrica lá. Né? Em outras palavras, é a taxa de variação da energia em função do tempo. A potência é útil para medir a rapidez com qual uma forma de energia é transformada por meio da realização de um trabalho. Né? Aqui, propriamente dito, é a potência elétrica. Né? A potência elétrica ou mecânica significa a quantidade de trabalho por um período de tempo. Um trabalho é efetuado desde que uma força cause um movimento. Olha. Desde que a tensão elétrica cause o movimento de elétrons. Lembra a tensão elétrica? Causando movimento de elétrons, a DDP, diferença de potencial. Eu tenho potencial, um potencial menor, um potencial maior, onde as cargas tendem a se equilibrarem. Então, eu tendo esse potencial, esse movimento de elétrons, eu vou ocasionar uma corrente elétrica, né? Estará sendo realizado um trabalho, né? Aí, a partir do momento que você tem a tensão elétrica, você forma a corrente elétrica e você tem o resultado desse trabalho, aí você tem a potência elétrica, que a gente pode medir ela, né? Então, o P de potência, o E de tensão, o I de corrente, né? Então, a potência é igual a tensão vezes a corrente. Consequentemente, o I ele é a potência sobre a tensão e o E é a potência sobre a corrente. É o tal do triângulo, né? O PI, né? Então, você tem aqui, quando você quer a potência, você fecha aqui em cima, você tem a tensão vezes a corrente. Eu preciso da tensão, tenho a potência e a corrente. Então, preciso da tensão, fecho aqui, é a potência dividida pela corrente. Eu quero saber a corrente. Então, é a potência dividida pela tensão. Então, lá, P é a potência elétrica em watts, E é a tensão elétrica em volts e a corrente elétrica em ampere. Para facilitar a memorização das fórmulas, pode-se dispor das letras P, E, I em um triângulo conforme mostrado. É o triângulo da potência. Como a gente já viu também, o triângulo da resistência e qualquer forma que você quiser pôr no triângulo, você faz 3 fórmulas, né? Então, os aparelhos elétricos, lâmpadas, ferro, chuveiro e tal, são especificados pela sua potência e pela tensão sobre a qual devem funcionar. As correntes desses aparelhos podem ser calculadas pela fórmula I, potência sobre tensão. Né? No projeto de uma instalação elétrica, precisamos saber a potência instalada para podermos dimensionar os condutores e dispositivos de proteção. Para o cálculo da potência instalada, devemos somar as potências disponíveis em cada ponto de luz e em cada tomada de corrente, considerando, no caso da instalação residencial, 100 watts para cada ponto de luz, né? Ou tomada de corrente com potência não especificada. É recomendável ligar aparelhos de aquecimento por imersão, por exemplo, chuveiro, em circuitos separados de iluminação. As unidades de medida da potência mecânica são o HP, né, que é o horsepower, né, o cavalo vapor, né? Quer dizer, horsepower, né, cavalo de força. E o CV, que é o cavalo vapor, sendo que um HP ele é 746 watts e um CV ele é 736 watts. Agora um adendo aqui, pessoal. Esse enunciado aqui, esse texto aqui, ele é o texto antigo, tá? Ele é lá da década de 80 lá. Então, os projetos residenciais eles mudaram muito, viu? Isso aqui, hoje, para quem quer fazer um projeto residencial mesmo, ele tem a norma NBR 5410, né? Que fala sobre projetos elétricos de baixa tensão, e lá você tem normas, você tem iluminação no ponto, você tem a quantidade de equipamentos, que os equipamentos mudaram bastante e tal. Então, isso aqui é uma forma da gente pegar o básico, tá? Então, não se atente muito a esse 100 watts para cada ponto de luz ou tomada, porque hoje a forma de se calcular, fazer projeto elétrico de instalação elétrica é diferente, tá? E aqui já vem o nosso questionário.
né? Você responde o questionário e manda por e-mail. Eu já coloquei o e-mail já desde da segunda aula lá. O e-mail é o eletricabasica@protos.com.br para sanar dúvidas e mandar o questionário respondido, né? Quem me entregar todos os questionários no final, eu vou fornecer o certificado, ok? Então é isso. Eu vou fazer uns cálculos ali na lousa para a gente fixar aqui o enunciado. E depois também a gente vai ter a parte da prática para ver isso aí no funcionamento prático, ok? Por enquanto, um abraço e até daqui a pouco. Então, pessoal, vamos lá fazer aqui um exercício para a gente fixar aí fixar a parte da potência aí, do enunciado da potência elétrica, ok? Então vamos lá, exercício simples, de bem fácil entendimento. Então, a gente está falando de potência elétrica, vamos recordar de novo aquilo que a gente viu na apostila, né? A grandeza elétrica da potência, o símbolo é o W, a unidade de medida é o watts, e o instrumento de medida é o wattímetro. Temos dois exemplos aqui. Ali estão os dois triângulos das fórmulas, o da potência e o da resistência, né? O da lei de Ohm e o da potência. Aqui eu tenho um circuito, tem uma tomada aqui, tá? Tem esse circuito e uma lâmpada. Eu sei que essa lâmpada está me consumindo uma corrente de 2,2 amperes e me dissipando uma potência de 250 watts. Esse é um caso. Eu quero a tensão que está saindo daqui e quero a resistência dessa lâmpada. É uma lâmpada incandescente. Aqui eu tenho um outro circuito, né? Um circuito 220 volts com as duas fases, né? RS. Tenho uma resistência aqui. Isso aqui na verdade é um chuveiro elétrico. Tá? Vou fazer assim, ó. Tá? Isso aqui é um chuveiro elétrico. Então eu sei que ele está conectado em paralelo aqui no 220 volts e sei que a resistência do chuveiro elétrico é 7 ohms. Eu quero a potência e quero a corrente. Tá? Então vamos voltar aqui no primeiro exemplo. Vamos lá. Então vamos ver se a gente consegue achar a tensão. O que eu tenho aqui? A corrente e a potência. Vamos lá. Eu quero a tensão. Eu fecho aqui, ó. O que eu tenho? A potência e a corrente. Potência e corrente, certo? Então, tensão é a potência dividido pela corrente. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Ó. Eu quero a tensão. Tensão é igual potência dividido pela corrente. Tensão é igual. Qual que é a nossa potência? 250 watts. Dividido por qual corrente? 2,2 amperes. A tensão é igual, vamos ver? 250 dividido por 2,2. Nossa tensão aqui do circuito, ele deu 113 volts. Só que ele me pede ainda, agora ele me pede a resistência. Então vamos lá, para mim achar a resistência, eu preciso da tensão e da corrente. Eu tenho a corrente e agora eu tenho a tensão. Então a gente vai fazer a resistência. Então, a resistência é igual, vamos lá, tensão sobre a corrente. Então a resistência é tensão dividido pela resistência. Resistência é igual, qual que é a tensão? 113 volts dividido por qual resistência? Dividido pela corrente, que é 2,2. 2,2. Resistência é igual, vamos lá, 113 dividido por 2,2, nós temos aí,
51,36 ohms. Tá? Então eu tenho aqui e tenho aqui, certo? Então eu sei que minha lâmpada tem uma resistência interna no filamento dela, uma lâmpada essa aqui, ó, pessoal, tá? O filamento dela ali dentro, ó, de tungstênio, tá? Eu sei que a resistência dela é 51,36 ohms e a tensão que sai da minha tomada aqui é 113 volts, tá? E ela me dissipa uma corrente, uma potência de 250 watts de trabalho e consome 2,2 amperes, certo? Essa lâmpada ligada 1 hora, ela vai me consumir 250 watts hora, né? Ou seja, ela vai me consumir 0,25 kWh, certo? Se ela fosse 1000 watts, aí ela daria 1 kWh, então ela dá 0,25 kWh, só para entendimento. Agora aqui é uma outra ideia, né? Vamos lá. Ali é uma lâmpada, aqui é um equipamento que consome muito mais energia, né? E vai gerar um trabalho maior, né? Um trabalho de 200 algumas milhares de watts aí, né? Só para você ver uma resistência dessa baixa, com uma tensão dessa, você já vê que se aqui é 51 ohms, gerou aí com a tensão de 110 ou 250 watts, então aqui com 7 ohms, e elas têm essa relação diretamente, inversamente proporcional e tal, né? Já dá para perceber que a potência vai ser alta aí. Então vamos lá. Vamos ver. Eu tenho resistência e tenho tensão. Preciso da potência. Eu consigo? Olha lá. Olha lá no diagrama, no triângulo da potência. Eu tenho a resistência, tenho tensão. Consigo a potência? Não consigo a potência. Agora, eu tenho resistência e tenho tensão. Consigo a corrente? Consigo a corrente. Certo? Então, a gente primeiro vai ter que achar a corrente para depois achar a potência. Então, vamos lá. Corrente é igual. Ó, de novo, né? Eu preciso da corrente. Então, eu fecho aqui. Eu tenho que a tensão dividida pela resistência. Então, vamos lá. Tensão dividido pela resistência. Corrente é igual. A tensão 220 volts dividido pela resistência, que é 7. Corrente é igual, vamos ver aqui, 31,42. 31,42 amperes. Agora eu tenho a corrente, agora eu volto para o outro triângulo. Agora eu preciso da potência. Eu fecho a potência, é só pegar a minha tensão e multiplicar por a corrente. Vamos lá? Potência é igual tensão vezes a corrente. Potência é igual 220 vezes 31,42. Potência é igual 6.912 watts. É um belo chuveiro, né? É um chuveirão, né? Certo? Então aqui, ó, tá a potência do nosso chuveiro, né? A tensão 220. Isso aqui é um caso típico de uma residência, né? Que a gente vê em casa. Hoje está muito chuveiro de 6.800, né? Então ele tem uma resistência interna que libera aí nos seus 7 ohms. Né? Uma forma da gente descobrir a potência do chuveiro é acionando ele e medindo a resistência. A gente achando a resistência, de repente sumiu a etiqueta lá, você não sabe qual a potência do chuveiro, você mede a resistência. Se você, com certeza, quase que certeza absoluta, ele vai estar em 220,
poucos casos tem chuveiro 110, porque a diferença do 110 para o 220 você tem que aumentar a bitola do cabo, né? Aí que tá, né? Que a gente entra naquela nosso estudo da lei de Ohm, né? Diretamente proporcional. Então, se você tem uma tensão lá, né? 220 volts, né? Uma potência de 6.800 watts. Aí você faz o mesmo equipamento para 110 volts, uma potência de 6.800 watts. Eles vão funcionar da mesma forma. A única diferença aqui é que ao invés de você ter um cabo aqui, né? Você tem um cabo aqui de... Aqui já está quase já colocando 6 milímetros, né, praticamente, né? 6 milímetros quadrados. Né? Um cabo de 6 milímetros quadrados de juntor até o chuveiro. Para esse caso aqui, ó, a gente dividiu, certo? A gente dividiu. Então, se a gente dividiu, como ele é diretamente proporcional, certo? A tensão com a corrente diretamente proporcional, então, se eu peguei 220 e dividi, eu baixei para 110, certo? Para manter essa potência aqui, a minha corrente dobrou. Então, aqui de 31 ela vai para 62 amperes, certo? E para 62 amperes, praticamente é um cabo de 10, teria que olhar na tabela, mas 10 ou, né? Um cabo de 10 ou 16 milímetros quadrados para suportar essa potência aí. Senão você vai ter problema, muita perda, né? Aquecimento, vai estourar o fio, uma série de coisas. Pessoal, esse aí é o exemplo que eu queria deixar na lousa para vocês. E nos encontramos na parte prática, beleza? Um abraço, até lá. Bom, pessoal, aqui eu pesquisei aqui um equipamento desse para vocês. Ele é um watímetro, ele é um alicate watímetro trifásico, né? True RMS, ele marca a potência real, né? Da Ikari. Tem alto range e tal, é categoria 4, né? Então aqui é o seguinte, deixa eu ver se ele tem uma... É porque acho que ele não aumenta mais aqui. Então aqui, ó, ele é um pouco diferente do alicate amperímetro, né, que a gente viu na aula de corrente elétrica, né? Ele também tem um amperímetro aqui, né, na parte aqui do toroide dele, né? Porque isso aqui não deixa de ser uma bobina, um toroide. E então o que ele precisa? Além, é o que a gente falou, a potência não nada mais é que a multiplicação entre a tensão e a corrente, né? Daí você tem o resultado da potência aparente, né? Mas vamos deixar só com potência, que depois no outro módulo a gente vai entrar em corrente alternada mesmo, na parte trifásica, tudo, né? Mas é só para efeito de curiosidade e conhecimento do equipamento, né? Então esse aqui é um alicate watímetro, né? Ele precisa da relação da tensão aqui. Então, por exemplo, se eu estou numa rede medindo uma tensão que ela é, vamos supor, 110 volts, né? E eu também quero saber pegar a potência direto, então ele tem como. Você coloca, ele vem com as 4 ponteiras, de mais ou menos esse aqui vem com mais ou menos 1,5 m, e com a ponta é garrinha jacaré, né? Então você coloca aqui o comum e o L1 lá na sua rede que você está medindo, fixa lá no painel. Na mesma rede você vai passar o alicate amperímetro lá no cabo, como a gente fez lá com o amperímetro mesmo, né? Então ele vai fazer o quê? Internamente ele vai fazer a multiplicação da corrente que ele está pegando, que ele está medindo, com a tensão que ele está medindo. E aí ele já te dá em potência aqui, ele já te dá em watts aqui. E quando o circuito for, por exemplo, 220 monofásico, ou no caso bifásico, né? Também você vai usar dessa forma. Aqui, usando o L1, L2, L3, é quando você está medindo um circuito trifásico, né? Então você conecta ele nas 3 fases, ele vai medir a tensão para você,
E aquele motor trifásico, aquela máquina, você vai pegar uma das fases e vai passar pelo alicate aqui, e ele já vai te dar a potência em watts aqui, né? Uma potência trifásica. Então seria isso daqui. Você vê, esse equipamento já está nessa empresa aqui, está custando R$ 1.243, ainda tem preço de frete, né? Não é um equipamento muito barato, né? Igual um multímetro que é R$ 70, R$ 80, o alicate amperino também tem de 60, R$ 100, né? Daí para cima. Mas esse aqui já são equipamentos bem caros. E aqui embaixo ele tem até uns bem mais caros. Esse daqui, ó, da... Deixa eu ver esse daqui, de que marca que ele é. Antímetro, da Minipa, ele tá R$ 6.000. Ó, tá. Ele tem aqui o toroide dele, o amperímetro dele é separado do corpo. Você tem um cabo aqui que você conecta, ou seja, ele já capta o campo magnético aqui por esse aqui, e ele já faz a transformação aqui dentro e já te dá essa informação já digitalizada. Aí você conecta esse extensor do alicate amperímetro aqui no equipamento, né? Olha lá, ele tem aqui a foto. Tá vendo? Eu, na empresa que eu trabalhei, lá na empresa de engenharia, lá na Engemon, que a gente prestava serviço lá no prédio da Vivo, né? Na Berrini, a gente utilizava um desse aqui. Por quê? Porque esse amperímetro aqui, ele te dá um maior campo para você poder ter mais facilidade de trabalhar, né? Por exemplo, o barramento, que eles são muito próximos um do outro, muitas vezes esse amperímetro aqui, ele não entra lá no barramento, né? Então você precisa ter um amperímetro com um ângulo maior. Isso aqui é removível. Você desatarracha essa porca plástica aqui, um quarto de volta aqui, ela abre o toroide aqui, você passa lá na fase, encaixa de novo. Isso aqui já está conectado aqui no equipamento aqui embaixo, né? E aí ele já faz a medição para você do amperímetro. E nesse caso específico aqui, além de ele ser esse anti-amperímetro, ele dá, você colocando, dando entrada aqui por ele da energia, da tensão, né? Da tensão elétrica aqui, ele já vai te dar em watts também. Entendeu? Então é um equipamento bem, como se diz, bem útil, né? Para quem trabalha mesmo com sistemas trifásicos, com implantação de sistemas elétricos, tudo, usa bastante, né? Ó, tem um outro aqui da Minipa por R$ 1.500. Tem um outro aqui, ó, R$ 2.000. Então eles são equipamentos bem caros. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui é uma coisa para painel. Certo? Então eu queria trazer essa informação para vocês aqui. Como eu não tenho em mãos um watímetro, então estou mostrando para vocês como é que é. Não tem como. Você precisa ter a relação entre a corrente e a tensão. Entendeu? Você tem que dar por equipamento que tensão que você está usando, você está medindo, e a corrente aí vai te dar em watts direto. Quando você não tem o watímetro, você pode pegar o seu alicate amperímetro, você mede a corrente, anota, mede a tensão e já multiplica e você já tem a potência, né? A potência aparente lá. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então, por enquanto aqui é só. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Vamos dando continuidade aqui na aula da potência. Então vamos falar nessa aula na parte prática. Eu preferi demonstrar para vocês alguns dispositivos elétricos mais utilizados aí nas instalações elétricas, tanto residencial, comercial quanto nas industriais. Tá? Então vamos começar com um dispositivo de proteção, que é um disjuntor, né? É um dispositivo que protege as instalações elétricas e máquinas e equipamentos. Esse aqui é um disjuntor unipolar de 25 amperes, curva C. Cadê? Deixa eu ver. Curva C. Então como é que ele funciona? Aqui tem o local que entra, no caso, quando ele está montado no painel. Tem algumas montagens que ele fica assim de pé, igual a montagem que ele fica deitado. Depende do painel que a gente está montando, né? Quando é geralmente painel de barramento, que você tem lá os barramentos, né? Das fases, tudo. Geralmente ele vai ficar deitado, né?
Então eles têm um barramento menor que interliga de um para o outro, então eles trabalham assim, né? E depois eles trabalham numa coluna para cá e para lá. E as entradas das fases vêm aqui, daqui já é a saída para os equipamentos ou para a sua rede, no caso uma rede de iluminação, uma rede de tomadas e tal, né? E tem algumas caixinhas mais simples de disjuntores, principalmente residencial, que elas trabalham todas com eles assim de pé, né? Então ficaria o geral e depois mais separando as instalações. Então ele é unipolar, então aqui entra a fase a geral do painel e aqui sai já para sua instalação, para o seu circuito. E como é que ele aciona? Ele aciona através de um curto-circuito ocasionado na instalação elétrica lá, pelo aquele curto-circuito, aquele aumento da corrente, né? A corrente sobe, ele tem um sisteminha aqui metálico, né? Que ele aquece já instantaneamente, pau, destrava o dispositivo e ele desarma, né? Então isso aqui é uma coisa bem simples de se ver em instalação, todo mundo tem, todo lugar tem isso aqui, né? Porque às vezes as pessoas não sabem calcular isso aqui, né? O cara chega, eu quero, para tomada o cara põe de 20 amperes, iluminação põe de 10 amperes e tal. Mas por isso que a gente está fazendo os cálculos de potência, de corrente e tensão, para vocês saberem calcular disjuntor. Geralmente o disjuntor ele é de 20 a 25% a mais da sua corrente nominal. Então você faz todo o cálculo do seu circuito, aí você chega, vamos supor, eu tenho minha corrente nominal lá chegou em 12 amperes, né? Então você tem uma tabela lá que você vai olhar e você vai ver o disjuntor que você pode utilizar. Minha corrente nominal, que é a corrente de trabalho, que ela funciona 24 horas se estiver ligado o circuito, isso chama-se corrente nominal, né? Eu posso usar, por exemplo, chegou a 12 amperes, eu posso usar um disjuntor de 10? Claro que não, né? Está abaixo da corrente nominal. Então é de 20 a 25% acima da nominal. Então, deu 12 amperes, aí você vai fazer as contas, tem um de 15. O de 15 me atende? Não atende, então você vai para o da frente. Então você vai para o de 20 amperes, né? Então a gente calcula disjuntor assim, para instalações elétricas tal. Para motores elétricos tal, tem um outro cálculo, tem uma outra curva, não é a curva C, já é a curva B, né? Entendeu? É um outro tipo de cálculo que a gente vai ver mais para frente. Certo? Então, disjuntor, temos dois aqui. Um outro dispositivo bastante importante que a gente está sendo utilizado agora é o disjuntor residual, ou conhecido como DR. Esse aqui é um DR trifásico, ó. Você vê que eles têm vários bornes aqui, né? Para colocar o quê? As três fases, né? Quando é trifásico é três fases, não é só duas ou só uma, no caso desse, né? E a outro ponto que você coloca aqui é o neutro, né? Então esse disjuntor aqui, além dele te proteger sua instalação como fosse um geral, né? Ele também protege o usuário contra choque elétrico. Por quê? Porque se você colocar o dedo ou pegar no fio e você tomar um choque, instantaneamente ele vai desarmar, né? Diferente de um disjuntor comum que você precisa dar um curto nele, a corrente dele precisa subir muito. E ele não, ele lê a resistência entre a fase e o terra. No caso aqui, entre o neutro. Que nesse aqui exatamente ele pede o neutro aqui, né? Esse aqui desarma até se você colocar o multímetro. Se você vier com o multímetro lá no painel, vou medir a tensão aqui. Quando você colocar entre neutro, fase neutra, assim que você colocar, pum, ele desarma. Derruba o equipamento por segurança. Então esse aqui é colocado, geralmente coloca-se assim na geral, né? E depois você vem com esses aqui por assim, ó. É montado quando o painel ele é por barramento, né? Então eles ficariam já assim, ó. E aqui são os barramentos de cobre que tem. Eu tenho aí, depois a gente vai ver. Na outra aula eu vou demonstrar o painel lá, como é que monta. Vocês vão ver ele em funcionamento lá.
A única coisa que você aqui tem que se atentar na instalação elétrica é se você os chuveiros elétricos, então você tem que, se você colocar ele como geral, você vai montar tomadas e interruptores aqui na parte de baixo, e os chuveiros elétricos você tem que montar antes dele. Então ou você põe ele para baixo e põe os chuveiros para cá, porque o chuveiro elétrico às vezes tem casos, eu nunca vi acontecer, mas tem casos que desarmam. Você abre o chuveiro, dependendo do chuveiro, se ele tem muita fuga de corrente lá pelo terra, você abre o chuveiro e daqui a pouco, pum, desliga. E é dando fuga pelo DR. Aconteceu muitos problemas no começo aí que o pessoal tinha um pouco de dúvida na instalação, né? A gente usou o DR, então... Tem muita gente que tem medo, tem dúvida e receio de usar por conta de que ele desarma direto. Às vezes você tem uma instalação defeituosa, uma calha que está com aterramento, está montada com aterramento bonitinho e ela está dando fuga, meu, deu fuga de terra lá pro terra, ele desarma. Porque ele sente aquela fuga que vem no terra dele aqui. Ele sentiu aquela corrente que vem pelo cabo terra, ele desarma. E aí você fica doido que você não sabe onde está o defeito, onde é que ele está desarmando, o que está fazendo desarmar. Aí você tem que separar o circuito tudo e descobrir que circuito que é e ver que equipamento que é que está desarmando, né? Um fio também, se ele estiver mal isolado, ele estiver dando terra, massa em algum lugar também, ele também vai desarmar. Então esse aqui é o disjuntor residual, o DR, utilizado em instalações elétricas. Deixa eu ver se eu tenho mais de proteção aqui. Tem outro aqui, o disjuntor também comum, só de uma outra marca. Esse é Siemens, esse aqui é Steck, esse daqui é Strahl, né? Mesma coisa, esse daqui é de 15 amperes. Não lembro que eu tenho mais aqui. Aqui é os DPS, dispositivo de proteção anti-surto, né? Esse aqui é da Steck. Então esse daqui é feito para proteger a instalação, né, os equipamentos contra surto elétrico, contra o choque, descarga de raio, né, surto elétrico. Então ele fica, quando você monta lá a instalação, eles ficam aqui também, ele no lugar do disjuntor, por isso que ele é até do tamanho do disjuntor, né? Aí tem aqui tem uma série de normas para seguir, tem um procedimento, tem um projeto para você instalar isso aqui, né? E o DPS, ele é instalado lá no relógio da concessionária lá, né? Você tem que colocar um classe 2 lá, ou um classe 1.2, aí vem, isso aqui tem um curso só para isso. Então o treinamento só fala de DPS, né? Eu só estou explicando para vocês o que é e o que faz, né? Agora, nesse momento. Tem um treinamento só para DPS. Esse aqui mesmo, ó, ele é um classe 2. Então ele é feito para proteger os equipamentos já depois da concessionária lá. Lá já para proteger os equipamentos no painel de disjuntor, no quadro de comando, no QDG, no quadro geral de distribuição, no QGD. Então você vai montar ele aqui, você vai pegar as fases, vai ligar aqui e aqui você vai aterrar ele lá. Então ele fica em paralelo com a sua fase. Depois eu vou mostrar ali na lousa. Ele fica em paralelo com a sua fase e com o terra. Aí ele tem uma tensão de trabalho, né? Esse aqui é 275 volts. Esse aqui, no caso, é para uma instalação de uma rede de 380. Isso aqui a gente vai falar também no módulo 2, né? Redes trifásicas, né? Mas geralmente a gente usa, quando vai uma rede de circuito comercial, de 220 trifásicas. São 3 fases que a concessionária te manda. Você vai colocar um por fase. E esse classe 2 é para proteger já lá o seu QDG, o seu quadro geral, seu QGD, ou quadro geral de distribuição, o seu QGD. Então você colocou lá, né, ele fica praticamente ligado em curto com o terra, só que o fase fica aqui. E o que acontece? Tá aqui, ele tá lendo aquela fase que tá dando para ele aqui, no caso é 220 volts, né? Para esse caso aqui 220 volts, porque ele é 275. Quando vem um surto e o surto entra pela instalação, pelo painel,
pela geral, o que ele faz? Quando ele sente que aquela tensão está maior que 275, ele trava, ele aciona. Então ele fecha em curto. Então ele faz com que aquela energia que veio em excesso, aquele pico de energia, descarrega no terra, protegendo os equipamentos. Mas para que isso funcione perfeitamente, você tem que fazer como se fosse uma escada, né? Os da frente, lá, os da concessionária, eles são mais parrudos, ele aguenta a potência maior, né, em quiloampere, que eles chamam lá, de potência de surto, né, que é muito alto. Então eles aguentam uma amperagem maior. Depois ele vem para esse segundo acionamento, aguenta uma corrente mediana e vai até o classe 3. E o classe 3 já está nas tomadas, né? Que são as réguas com protetor de surto ou individuais mesmo. A Clamper que tem uns equipamentos bons. Eu gosto de utilizar da Clamper. Eu até ia pegar uns da Clamper aqui, mas eu não achei. É uns vermelhos. Eu tenho instalado lá, vocês vão ver depois instalado. Até isso daqui, esse aqui é um que vem, é um da Clamper, que ele vem para dar acabamento lá no painel. Essa pecinha vermelha aqui, ó. Pra esconder lá no painel. Esse é da Clamper. Certo? Então esses aqui são os DPS. Né? O que mais? E a gente tem aqui contator, que já que é um dispositivo já de acionamento. Isso aqui para comandos elétricos ou para comandar máquinas, motores, né? Que nem eu mostrei para vocês numa aula anterior, a gente ligou aquela bomba lá, né? Aquela bomba tem que ser ligada por um desse. Então como é que ele faz? Ele tem aqui os 3 bornes aqui, é para você ligar as 3 fases, se for trifásico, ou 2 fases, se for monofásico ou bifásico, que no caso daquela bomba ela é monofásica, né? Então os 220 vai aqui, as 2 fases. E aqui ele tem uma bobina. Essa bobina, que também é 220, quando eu aciono ela, eu energizo essa bobina aqui, o que esse dispositivo faz? O que o contator faz? Ele fecha aqui, ó. Ele faz pá, ele bate aqui, fecha, né? Me aciona, ele faz com que cada borne desse ele é fechado, eles ficam assim. Na verdade ele fica, deixa eu ver, ele fica assim, né? Aqui é a entrada da fase e aqui é a saída, ele fica assim, né? Quando você aciona ele faz isso aqui, ó, pum, 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 pum. E aí ele tendo as fases ele faz assim, ó, né? Tudo de uma vez só, pum. E alguns ele fecha e alguns ele abre. Esse aqui tem um que abre, um aberto, o NC, que ele já está fechado, quando eu acionar ele abre. Então através dessas ligações a gente consegue montar comandos, montar lógica, acionar lâmpadas de aviso. E o equipamento, assim que ele entra aqui, que você conecta a bomba aqui, tem ainda um outro que é o relé térmico, mas eu estou sem ele aqui para demonstrar, que é o que segura, faz a parte da proteção da bomba, né? Ele é diferente do disjuntor, ele é parecido com o disjuntor, aqui ele tem os bornezinhos aqui assim, e você usa ele abaixo do contator. A diferença dele é que ele sobe, ele dispara com o acúmulo de calor, no caso. Uma bomba geralmente com um motor, e tem uma corrente de trabalho, conforme ela vai, se ela der um problema no embobinamento dela, ou se ela está travada, então ela dá aquele tum, ela segura o rotor e a corrente vai subindo lentamente, não é um curto-circuito. A corrente vai subindo lentamente. E aqui lá também tem um dispositivo móvel, que através do calor ele desarma. Desarmando ele destrava e desliga a bomba para não queimar. Então o relé térmico ele protege a bomba e o contator aciona. Aciona instantaneamente, então não fica também dando um mau contato. Então o correto para você ligar um motor elétrico é utilizando o contator e o relé térmico. E aqui eu tenho um outro contator bem grande, ó. Tá vendo? Esse aqui é de 80 amperes, corrente nominal. Olha o tamanho dos contatos dele, ó. Aqui é para cabo grosso mesmo, de 25. Aí teria que calcular lá para ver, mas acho que é cabo 25. Também tem uma bobina aqui e tem um terceiro ponto aqui. Posso alimentar ele pela bobina aqui, ó, A1 e A2. E o A2 também está aqui. Então as fases no caso de um painel lá, sairia do disjuntor, né? Então um bichão lá também grande. Sai do disjuntor, vai até o
painel de comando que aciona, que entra aqui, o geralzão, e daqui vai para o equipamento. Passa por um outro dispositivo também, se for caso do motor, um outro relé térmico, ele é grandão também, para aguentar essa corrente. Tudo que manda aqui é corrente, por isso que a gente tem que estudar a corrente. O que determina na instalação elétrica, nos cálculos e projetos, tamanho de equipamento, tudo, é a quantidade de corrente elétrica. Certo? E para a gente finalizar essa demonstraçãozinha aqui, ó, esse aqui é um timer horário, né? Então ele tem aqui um painel digital, onde eu tenho os dias da semana e as 24 horas do dia. Então, através de uma configuração que eu faço, esse aqui acho que tem até 40 programas. Acho que 20 programas. Então você consegue, por exemplo, um lugar que a gente usa muito isso, em bomba de piscina. Dos motores das piscinas para fazer a filtragem da água. A gente utiliza um desse, programa aí, por exemplo, 8 horas da manhã, liga minha bomba, meio-dia desliga. Dia sim, dia não. Então eu coloco para programar na segunda, quarta, sexta e domingo, das 8 às 12. Ah, mas no sábado eu quero que fique ligado a minha bomba o dia inteiro. Então eu programo lá 8 horas até as 5 da tarde. Então ele trabalha segunda, quarta, sexta e domingo, das 8 ao meio-dia. E no sábado eu faço um programa especial para ele. Ele vai me ligar das 8 às 17. Então aqui ele também tem alimentação, ó. 220 se alimentou aqui, ele já aciona tudo e tal. E depois ele tem os 3 bornes de comando, que são, é um contato, né? Um está sempre fechado e quando ele aciona abre um e fecha o outro. Fecha, abre e fecha. E o tempo de comando entre um contato e outro é 1 minuto. E aqui você pode programar. Deixar 2 horas ligado, meia hora, 15 minutos, 1 minuto. Você que vai mandar. Ele faz vários programas diários. Esse aqui é da Coel. Entendeu? Então esse daqui é um timer horário, né? Que faz a programação. Usado muito em comandos elétricos. Que é o acionamento de motores e tal. Beleza. Então tudo isso aqui faz parte da elétrica. E por último aqui tem um trilho DIN. Para que serve esse pedaço de ferro aqui? Esse aqui é que onde você prende os equipamentos atrás. Para prender nas instalações. Então ele fica preso no painel assim. Você pode prender lá no seu painel e vir com vários equipamentos desses aqui e vir colocando. Certo? Aí você vai colocando. Ah, o DPS também. Tem uns que só aperta ele já trava, outros não, tem que ficar trava. Então você vai montando. Todos esses equipamentos aqui, até esse contatorzão aqui, ó, ele é tudo para trilho DIN. Tá vendo como é que monta? Daqui você só fixa no painel. Geralmente os painéis têm fundo de plástico ou de madeira. Você pode usar assim, aí você vem com outro aqui ou aqui. Depende da montagem que cada um precisa fazer, depende do projeto. Certo? Galerinha, então é isso aí. A gente finaliza nossa aula na potência hoje. Certo? Com essas explicações aqui dos dispositivos mais comuns utilizados aí. Não vou me aprofundar não, porque isso aqui tem... Quando quem estudar eletrotécnica aí, fizer um curso técnico, por exemplo, tem uma matéria só que fala disso. Dispositivos elétricos. Tem acionamento elétrico e dispositivos elétricos. Só fala isso aqui. Então ele começa do disjuntor, igual eu falei, e vai até o inversor de frequência, que é para acionar motores. Beleza, gente? Então é isso aí. Hoje ficamos por aqui. Um abraço. Obrigado. Então, gostando do vídeo, clica lá dê seu like lá. Compartilhe o vídeo. Se caso alguém ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E acione o sininho, que é para você receber todas as aulas. Então, amanhã sai aula nova. Toda terça, hoje é segunda-feira. Amanhã sai aula nova. E sexta-feira, terça e sexta. Aulas novas. Já estamos quase nos finalmente já desse módulo aqui, certo? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço.